Desde a pandemia, o brasileiro está sentindo na veia que, de fato, tudo é dolarizado. Então, o telefone que a gente tem no bolso dolarizado, esse microfone aqui dolarizado, na TV, a gasolina, o carro. Quando você começa a observar o preço em dólar, ele praticamente não mudou. O que mudou é o preço em real. Isso é só um pouco do que rolou no nosso podcast, conversando com o Fernando Krau, da Conceito Contabilidade, e também com o Davi, da Valoric. A gente falou sobre a importância de dolarizar os investimentos. Então, você, empresário, presta bastante atenção. Agora fala pra gente então, Fernando, sobre essa parceria, porque a Conceito trabalha muito forte, obviamente, nessas questões contábeis e traz para a parceria a Valoric, pensando justamente para quem está entendendo um pouquinho mais do mercado, quer dolarizar investimento, e aí entra a Valoric. Por que trazer justamente essa parceria? Traz mais informações sobre isso. O que acontece, Éder? Há muito tempo a Conceito tem essa preocupação de não apenas trazer soluções tributárias para os seus clientes, né? Desde sempre a gente procurou amparar o cliente em tudo aquilo que fosse possível, né? Porque em muitas áreas a gente não atua, mas a gente tem conhecimento, tem conexões que podem ajudar. E a gente tem percebido de um tempo para cá que os clientes têm muito interesse nessa questão de investimentos no exterior, dolarização de alguma parte do patrimônio. Então a gente trouxe a Valoric, que já é um parceiro de algum tempo, para trazer essa informação para o cliente. É uma área que a Conceito obviamente não atua, nosso foco é a questão tributária e contabilidade, mas a gente tem esses caminhos, tem esses parceiros como é a Valoric e outros parceiros em outras áreas. A gente consegue dar os caminhos para os clientes que quiserem entender um pouco como é que funciona esse processo. É importante porque a Conceito já tem esse relacionamento com o cliente e consegue trazer um parceiro também em que ele possa confiar, porque muitas vezes as pessoas acabam deixando de investir pela falta de confiança, né, Fernando, também? Perfeito. O que a gente mais identifica, isso aconteceu até conosco no passado, você às vezes quer tomar determinada atitude, mas você não tem os canais, não tem aquela pessoa de confiança. E, de fato, a confiança hoje é tudo em qualquer cenário, né? Então, dentro daquilo que a gente consegue ajudar, a gente tem dado esse suporte para os clientes. Muito bom. Agora, Davi, fala pra gente por que é tão importante, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre isso, a dolarização, quer dizer, uma parte do patrimônio tá lá, ter essa segurança a mais, porque afinal é tão importante assim. É um assunto que realmente cresceu bastante. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Não, literalmente, a gente está ouvindo cada vez mais desde a pandemia, né? Eu batendo nessa tecla desde que eu cheguei no Brasil. Para mim é uma facilidade muito grande, porque eu vendo de lá, né? Onde toda a nossa economia é realmente dolarizada. Só que desde a pandemia o brasileiro está sentindo na veia que, de fato, tudo é dolarizado. Então, o telefone que a gente tem no bolso dolarizado, esse microfone aqui dolarizado, na TV, a gasolina, o carro. E teve uma escala de preço desde a pandemia. Quando você começa a observar o preço em dólar, ele praticamente não mudou. O que mudou é o preço em real. E aí, a partir daquele momento, o brasileiro, de fato, está começando a ver que eu preciso ter uma fatia do meu patrimônio, que seja 5, 10, 15, 20% lá fora, né, para me proteger, para manter meu poder de compra. É, porque é impressionante como qualquer oscilação acaba impactando aqui. E a gente vê que, ao longo do tempo, quem tem um patrimônio dolarizado teve muito benefício, teve muita vantagem, né? Exatamente, ele tem esse poder de barganha, né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo do dia a dia, um carro, né? Pegar um carro importado pré-pandemia, uma BMW Série 3, 0 km, acho que vocês conhecem muito bem esse assunto. Era uns 150, 170 mil reais, hoje está ultrapassando os 300, mas você olha em dólar, o preço não mudou. Então quem já tinha feito isso antes, quem já tinha dolarizado uma parte da renda em dólar lá fora, hoje para ele não tem nenhuma dificuldade em trocar de carro. Quem tem problema em trocar de carro é quem não fez isso, quem ignorou esse movimento. E isso é para tudo na vida, né? Pensando também para estudos dos filhos. Porque eu não começo hoje a poupar em dólar mensalmente e trimestralmente para lá na frente arcar os custos da faculdade, mesmo que seja aqui no Brasil em real, pagando em dólar, né? Então, essa é uma grande vantagem que quem não ignora isso, hoje de fato está saindo na frente de todo mundo e vai conseguir trocar o que ele precisa. Pensa também numa empresa, né, que tem uma grande frota de veículos, que ele sabe a cada 5 ou 8 anos ele precisa trocar esses veículos. Por que ele não já faz essa poupança em dólar para lá na frente comprar esses veículos? Porque o veículo ele está dolarizado, né? Então, de fato, é muito importante precisar dar uma olhada, né,
uma atenção maior aqui a essa dolarização de patrimônio. E às vezes esse assunto parece que está muito distante, mas qual que é o primeiro passo que as pessoas precisam fazer para começar a olhar de uma forma diferente para esse tipo de investimento? Perfeito, vamos lá. Existem várias formas. Tem a forma mais comercial, que a gente vê que muitos estão fazendo, muitas empresas brasileiras estão fazendo isso, mas de fato o que você tem que olhar é não somente dolarizar, você tem que dolarizar de maneira inteligente. Aonde você consegue abrir uma conta numa jurisdição que ela te oferece proteção. A dolarização em só não é suficiente, você tem que ter uma conta numa jurisdição onde você não consegue ter bloqueio judicial, onde você tem uma eficiência tributária, onde essa conta não entra no inventário. Então não é somente dolarizar, né? Quando você olha imposto sobre transmissão de patrimônio, lá fora ultrapassa muitas das vezes 40%. Então se você abre uma conta no lugar errado, o governo lá fora vai tomar esses 40% seu. Então você tem que realmente pensar com muita inteligência aonde e de qual forma você vai fazer isso. É aí aonde que, de fato, a Valoric está entrando, procurar um valor, né? Proporcionar um serviço que faz diferença, não somente o serviço de dolarização que todo mundo está olhando, é dolarização com inteligência e proteção. E eu acredito que vocês devem atender os mais variados segmentos possíveis, né, também, porque a gente está numa região onde tem um agro com força, uma indústria com força, mas enfim, vocês devem justamente atender segmentos variados. Olha, a gente atende o quanto a pessoa física que a PJ, né? E não tem setor que precisa mais ou menos dolarizar. Todos precisam dolarizar, né? Então você, até o mais básico, né? Você olha no Brasil uma cesta básica, ela está dolarizada praticamente em 18%. Então, porque o soja é dolarizado, o óleo é dolarizado, tudo é dolarizado. Então, do menor exemplo até o maior exemplo, você sempre vai precisar dolarizar parte da sua renda, do seu patrimônio. Uma realidade, né, Éder, é que hoje no mundo dos negócios você tem que pensar mais globalmente. Sim. Então, você internacionalizar alguns dos seus ativos é uma política de sobrevivência, muito mais do que outra coisa hoje. É verdade. Então, num país onde até temos alguma instabilidade política, isso também é muito importante. Você vai dando segurança e vai garantindo que o patrimônio da família vai durar, que os negócios vão perdurar por muito mais tempo. É uma série de benefícios. Precisamos desmistificar essa questão de que só grandes investidores vão poder ter um investimento em dólar, por exemplo. Não é, hoje é uma realidade que qualquer pessoa pode atingir, né? Porque não podemos fazer isso daqui, né? Pois é, justamente eu ia comentar isso contigo. Qual que é o tamanho, assim, empresários menores, de médio, de grande porte já estão procurando, estão entendendo essa importância pelo contato que vocês têm, isso está realmente chegando, está se tornando mais acessível? Com certeza, a gente de um ano para cá, vamos colocar assim, 1 ano e meio para cá, a procura de profissionais liberais, de empresários, por informação a respeito. E como contador, muitas vezes é a primeira pessoa que você pensa em pedir alguma orientação, né? Olha, como é que eu faço? Já teve alguma experiência com isso e tal? E é algo que se falássemos há 3, 4, 5 anos atrás, nem era assunto de conversa com os clientes, né? E de um tempo para cá é uma conversa meio que rotineira, é um assunto que rotineiramente entra nos bate-papos, né? Então, por isso que até veio essa questão de trazer o Davi de São Paulo para que ele pudesse nos trazer essas informações, conversar com alguns clientes e passar essa segurança e detalhes para todos, né? Porque ninguém sabe por onde começar, esse é o grande fato. Eu até ia perguntar para ti nesse sentido, qual que é a percepção que você tem, o feedback dos clientes quando eles entendem um pouco mais do formato? Eles veem que não é aquele bicho-papão todo e a coisa se torna mais simples com esse suporte mesmo? Como é que você tem observado isso? O que eu percebo, e até aconteceu comigo no passado, né? É que a gente imagina que é muito mais difícil do que é, de fato, né? Então, a gente está naquela fase de quebrar a primeira barreira, que é o medo do desconhecido, né? E é o que eu também dizia para o Davi. Davi, principalmente eu sinto isso aqui na nossa região, o pessoal precisa sentir confiança na pessoa e aí ele vai. Nossa população, o nosso público aqui não gosta muito de tomar uma atitude tão drástica, muitas vezes, para todos nós, né? A impressão que dá por alguém que só conversou por telefone ou que só conhece do WhatsApp, né? Por isso que o Davi está aqui hoje, para justamente começar a ter essa relação
e vai vir com mais frequência, inclusive, para que a gente possa criar esse relacionamento com quem quiser, de fato, daqui a pouco começar a fazer esses investimentos, né? Que legal, que legal. E também, Davi, não sei qual a tua percepção já a respeito do mercado aqui, do que você colheu da região. Realmente é uma região, o estado como todo Santa Catarina, realmente um estado com bastante potencial também na tua visão? Tem muito potencial mesmo? A gente aqui olha, observa e vê isso, mas na tua percepção também tem todo esse potencial para crescer, para evoluir, para investir mesmo lá fora? Sim, sim, é uma região muito séria, né? Eu gosto de brincar que eu enxergo como aqui o Brasil que deu certo, né? De fato, tem uma atividade econômica muito forte, muita indústria. Em qualquer lugar que você passa aqui, você vai muitas empresas, né? Então você vê um dinamismo muito forte. E são todos descendentes europeus, né? E são todos descendentes europeus, mas ao mesmo tempo parece tão longe para eles. E quando você apresenta pela primeira vez uma solução financeira como essa, muitas das vezes eles estão achando que é muito distante, muito feito para grandes fortunas, que é em private de banco, só que democratizou muito o acesso a investimento. E hoje também democratizou muito o acesso à informação, à educação financeira. Esse é um viés muito grande na Valoric que a gente tem, é fornecer informação e educação para gerar uma transformação depois. Porque você perde o medo do desconhecido, aprendendo, né, estudando, e aí você não tem mais esse medo. E muitos aqui também começam, né, a viajar fora e a ver que, de fato, para eu crescer aqui, eu preciso ter uma perna lá fora também. Toda vez que eu preciso trocar o meu maquinário, se eu penso em real, fica realmente muito difícil. Quem programa, quem planeja as próximas compras e quem dolariza, para ele é a mesma coisa que é no supermercado. Ele já está... Fica um branco aqui. Ele já está formatado em fazer essa decisão. Para ele é mais uma decisão simples, porque ele não está impactado economicamente. Dói quando você comprava algo, um maquinário, R$1 milhão, e 2, 3 anos depois essa mesma máquina vale R$2 milhões. Mas em dólar, como eu falei, esse preço não varia praticamente. Então, quem tem dólar lá fora, para ele a troca de maquinário é a mesma que 2, 3, 4 anos no passado, né? Então, é por isso que hoje não é mais uma opção, é necessidade, de fato, para qualquer empresário da região começa a estudar, começa a se informar para tomar essa decisão de desenhar um planejamento que nos próximos 5, 10, 15 anos, a cada trimestre vou fazer uma remessa de tanto para lá ter um patrimônio de tanto lá fora, que vai me ajudar a me sustentar caso aconteça alguma coisa aqui no Brasil, que vai ajudar na transmissão de patrimônio para os meus herdeiros, porque, como eu falei, existe solução onde essa conta não entra em inventário. Então, são soluções financeiras que vão agregar muito, primeiramente, na atividade da empresa, mas também para a família. Davi, conta pra gente, então, a Valoric está presente hoje em que locais no Brasil? Perfeito. Então, a gente atende, né, no Brasil inteiro, mas, obviamente, a gente tem escritório físico aqui em Chapecó, né? Cuiabá, São Paulo, Balneário Camboriú e Luiz Eduardo Magalhães, que é no interior da Bahia, a região agro. Então, a gente está sempre mirando as regiões que têm um dinamismo econômico muito perto do agro e da indústria. Importantíssimo isso. Bom, com certeza tem muita informação para a gente passar ainda a respeito desse tema, mas o pessoal de casa já conseguiu ter essa percepção e eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui já por trazer esse assunto tão importante, é claro, deixar o convite, né, Fernando, para que as pessoas, né, possam também procurar a Conceito para fazer essa conexão também, né? Perfeito. A gente está à disposição. Como brevemente o Davi comentou, nós temos inclusive alguns mecanismos aí de vantagens tributárias, além da grande vantagem que é você estabilizar esse patrimônio, né? Então acho que vale a pena buscar essa informação. Muito bom. Davi, obrigado pela presença. Obrigado a você. Sempre bem-vindo aqui no Canal Ideal também. China, muito obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa aqui no Canal Ideal.